meus amigos, eu cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos como a gente faz todos os dias, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. E eu louvo a Deus por sua vida que reserva todos os dias esse momento, esse espaço, esse horário para crescermos espiritualmente. O nosso devocional de hoje tem como título Quando Você Cai, a resposta bíblica para falhas espirituais. Você já prometeu a si mesmo que não faria mais aquilo e acabou fazendo de novo? A sensação de falhar espiritualmente pode ser esmagadora. Culpa, frustração, vergonha, tudo isso invade o coração e nos faz questionar: será que eu realmente sou um cristão de verdade? Mas e se a luta que você enfrenta não for sinal de derrota, e sim evidência de que há vida espiritual dentro de você? O apóstolo Paulo também lutou, passou por um problema talvez até maior do que o nosso. Ele também reconheceu suas falhas. E mais importante, ele nos ensinou como reagir quando falhamos. Nesse devocional profundo e inspirador, eu, pastor José Carlos Carvalho, confronto não só você, mas a mim mesmo. Nós somos confrontados com uma das realidades mais honestas da vida cristã: nossa luta contra o pecado. Baseado em Romanos 7,19, esse devocional revela que o verdadeiro cristão não vive em perfeição constante, mas também não se conforma com a derrota. Em vez disso, ele luta, reconhece suas falhas e se volta para Deus com sinceridade. Esse devocional ensina como reagir biblicamente quando falhamos, sem hipocrisia, sem máscaras espirituais e sem falso perfeccionismo. Uma palavra que traz libertação, cura emocional e direção espiritual para aqueles que desejam viver uma fé verdadeira. Você vai aprender como lidar com o pecado sem cair na condenação. A diferença entre viver em pecado e lutar contra ele. A importância da sinceridade diante de Deus. Como desenvolver um coração humilde e quebrantado. Onde encontrar verdadeira vitória espiritual. Esse devocional é ideal para quem deseja crescer espiritualmente com autenticidade e profundidade. Amados irmãos, o texto de Romanos 7 nos apresenta uma realidade que muitos tentam esconder, mas que todos enfrentaram: a luta interna contra o pecado. O apóstolo Paulo declara algo que ecoa no coração de todos nós. Ele diz: eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é o que continuo fazendo. Que declaração honesta, que transparência, que verdade! Isso nos ensina algo fundamental. A vida cristã não é uma vida sem lutas, é uma vida de luta constante. O verdadeiro cristão não é aquele que nunca falha, mas aquele que não se conforma com a falha. Quando pecamos, existem várias maneiras erradas de agir. Alguns negam, outros fingem, outros se justificam, outros entram em desespero. Mas a palavra de Deus, essa sim, nos mostra o caminho certo. Paulo nos ensina 4 respostas fundamentais para lidar com esse nosso ciclo de falha. O primeiro deles é amar a lei de Deus. Mesmo falhando, Paulo declara: eu amo a lei de Deus. Isso revela que, no fundo,
O coração do cristão deseja agradar a Deus. Se você sente tristeza pelo pecado, isso é um sinal de sua vida espiritual. O segundo passo é odiar o pecado. Paulo não romantiza sua falha. Ele diz com todas as letras: eu odeio o que fiz. O pecado não pode ser tratado com leveza, não pode ser justificado, não pode ser ignorado. O cristão verdadeiro não ama o pecado, ele luta contra ele. O terceiro passo é reconhecer a sua miséria. Paulo diz: desventurado homem que sou. Isso não é baixa autoestima, isso é consciência espiritual. É reconhecer que sem Deus somos incapazes de vencer. E isso nos leva à humildade. E o quarto passo é correr para Cristo. Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Aqui está a chave. A resposta para o pecado não é tentar mais, é depender mais. Não é confiar em si mesmo, é confiar em Cristo. Amados, precisamos abandonar a hipocrisia espiritual. Sem máscaras, sem aparência, sem fingimento. Deus não se impressiona com perfeição aparente. Ele se agrada de corações sinceros. Quando falhar, não se esconda, não fuja, não finja. Corra para Deus. Confesse, arrependa-se, levante-se e continue caminhando. Porque a vitória não está em nunca cair, mas em nunca desistir de se levantar em Cristo. O meu desejo é que esse devocional, que essa palavra traga cura, verdade e renovação ao seu coração hoje. Pai bondoso, Pai querido, eu oro pelos teus servos que vivem nessa luta constante e diária contra falhas, contra o pecado. Assim como Paulo abre o seu coração para nós na tua palavra e revela tudo isso. Muitos dos teus servos estão enfrentando situações semelhantes. Eu peço que o teu Santo Espírito trabalhe na vida, na mente deles, para que eles encontrem força em ti para vencer esses ciclos, para não ceder à tentação, para não cair, para resistir e cada vez mais se tornarem maduros. E durante essa jornada, Pai, os abençoa grandemente. Supra cada uma das necessidades dos teus servos. Muitos deles estão enfrentando dificuldades ou enfrentando também enfermidades. Tu és o Deus da cura. Cura cada um deles com a tua mão de poder. Traz despertamento, esperança, avivamento para aqueles que se encontram desanimados, cansados, abatidos. Traz libertação e livramento para aqueles que se sentem perseguidos e oprimidos pelo inimigo. Defende da grande causa para os teus servos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional te fez bem, não guarde ele para si. Compartilhe com seus amigos e peça para que eles compartilhem com os outros. Não esqueça também de deixar aí a sua curtida, de fazer um comentário. Está precisando de oração? Deixe registrado lá no comentário. Diga o que esse devocional representou para você. Precisa de aconselhamento, resposta para alguma questão? Deixe registrado que eu terei enorme prazer em responder. Não esqueça aí de deixar sua curtida e, além de fazer o comentário, ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o que você está esperando? Corra lá, inscreva-se, porque nós temos vídeos todos os dias para enriquecer a sua mente e o seu coração. Eu te convido para amanhã, se assim Deus nos permitir, estarmos juntos novamente para esse momento de reflexão, de meditação e de crescimento espiritual. Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia maravilhoso, um dia renovador na presença desse Deus escandalosamente maravilhoso. Amém.